Hidrocinese. Hidrocinese é a capacidade de gerar e controlar o elemento água. No vídeo anterior exploramos a pirocinese e nesse vídeo vamos explorar a manipulação da água e saber mais um pouco sobre a hidrocinese. E no final da série vamos dizer qual cinese é a mais forte. Hidrocinese, também conhecido como poder da água, manipulação de água, controle da água e etc. É um poder elemental, capaz de controlar e manipular a água e seus aspectos com a mente para usar como bem queira, trazendo diversos benefícios tal poder psíquico e elemental. E vocês conhecem personagens de outras mídias com esse poder, como Tobirama de Naruto, Neera da DC, Jinbe de One Piece, Poseidon da mitologia grega e outros. Vamos ver as capacidades da hidrocinese. O usuário é capaz de manipular a água, conseguindo gerar do nada e controlando o fluxo para usar como base para diversas formas para utilizar, como formar ondas grandes, usar para se locomover, tanto na água quanto na terra e no ar, e também conseguir fazer construtos com a água. Os usuários podem mudar o estado da água, por exemplo, mudar a água para gelo, e conseguindo o nível de manipulação dos estados da água. O usuário também pode usar para disparar bolas de água, e usar como defesa com ataques, como criar um escudo d'água. O usuário pode andar sobre as águas e manipular grandes quantidades de água como os oceanos, e pode se adaptar e sobreviver debaixo d'água por muito tempo, como por exemplo, sem precisar respirar com o ar. Mas depende do nível do usuário para fazer isso, ou ele já era. E também podendo manipular as propriedades da água, como mudar a cor, forma, estado da matéria, como disse antes, e outras propriedades. E como disse antes, o usuário pode fazer construtos de água, como formar uma mão de água, um golem de água e outras formas que o usuário queira. Ele pode formar maremotos e tsunamis, intensificando correntes de água e ondas gigantescas. Usar a manipulação da água como ataques também. Pode usar a água para detectar o alvo, como alguns animais marinhos usam para conseguir suas presas, e detectar águas também. Pode gerar espirais de água, se fortalecer com o contato com a água, e também pode se curar de feridas usando a água. E em níveis altos, o usuário pode se transformar na água. E também pode manipular o sangue, por ter água em nossos organismos. E sendo sincero, o usuário pode controlar uma pessoa pela manipulação do sangue, e você não vai querer que isso aconteça com você, né? E também o usuário pode prender o adversário em uma bola de água afogando ele, e vamos ser sinceros, essa habilidade é macabra e pesada de se fazer. E também o usuário pode criar uma aura de água em sua volta e absorver água, e para terminar, o usuário pode manipular o vapor, por ser mais um estado da água. Existem artefatos que podem manipular a hidrocinese, ajudando o usuário a aprimorar suas habilidades, como o Totem da Água da DC, Anel da Água de Capitão Planeta, Black Malan de Akame ga Kill, e outros artefatos e amuletos. E como a pirocinese, a hidrocinese também possui suas limitações. Usuários de imbebição podem absorver a hidrocinese, e as habilidades com a água podem ser vulneráveis contra usuários de manipulação térmica. E em níveis baixos, o usuário precisará de uma fonte para poder usar seus poderes. E o usuário de areia pode usar silicato contra a hidrocinese. E dependendo do nível, a distância, força e precisão é preciso em combates. A hidrocinese é suscetível à eletrocinese. Contra manipulação de fogo e magma e gelo, a água pode ser enfraquecido. Controlar grandes quantidades de água pode ser prejudicial. E por fim, a hidrocinese pode ser anulada com magia e feitiço. E encontrei um ranking de níveis para os usuários de hidrocinese, tendo o nível 0 e o último nível 5. Nível 0. E o nível 0, o usuário consegue apenas manipular uma pequena quantidade de água, tipo meio copo d'água. Nível 1. Nesse nível o usuário consegue manipular a temperatura da água, além de mudar pelos estados da água, sólido, líquido e gasoso, tirar água de partículas do ar e arremessar como jato. Nível 2. Nesse nível, o usuário já consegue manipular grandes quantidades de água e gerar a própria água pelas mãos. Nível 3. O usuário consegue manipular a criocinese, além de conseguir dobrar a água e controlar a pressão. Nível 4. Nesse nível o usuário fica mais forte, conseguindo controlar quantidades enormes de água e podendo controlar até mesmo o sangue. Já é nível que consegue fazer estrago. E por último, o nível 5.
o usuário pode se tornar uma sereia ou um tritão, e se torna uma ameaça a nível global que pode praticamente controlar os mares, o sangue e inundar grandes cidades. O que vocês acharam desse ranking? Deu para entender pelo menos o quanto o usuário precisa evoluir. E essa foi a hidrocinese, a manipulação da água. Comenta o que acharam e comenta qual será a próxima cinese que vamos explorar. Quero agradecer àqueles que responderam à enquete no Instagram. Segue lá para dar uma força. Deixa o like e se inscreve se gostar. Até mais e falou!